E aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí no canal, tamo juntos aqui mais uma vez. Hoje estou eu e o meu amigo Arno, tá aqui do lado, de novo, como sempre. O Arno tá aqui, conhecem o Arno? Digam um olá pro Arno, beleza? E aí, tudo certo? Como é que você tá? Cara, o negócio é o seguinte, beleza? Com relação ao vídeo de ontem, eu recebi essa pergunta, assim que eu postei o vídeo já começou a aparecer esses comentários, os caras queriam que eu falasse sobre isso, e eu também até respondi ali na própria comunidade dizendo o que eu penso sobre, e muitos pediram para eu fazer um vídeo sobre esse tema, e realmente eu acho que é importante para estar relacionado e encaixar e complementar algumas coisas com relação ao que eu disse no vídeo anterior, sobre a separação do carioca, esse contexto em que, digamos, vamos chamar assim, o homem está no polo feminino, e principalmente por isso, eu não diria que talvez esse seja o principal problema. Eu vou explorar melhor essa dinâmica, essa história, que, como eu já falei pra vocês, são coisas que, mais de uma vez, frequentemente já foram exploradas no conteúdo masculinista, não só por mim, mas por outros produtores. E esse tema é explorado não só por produtores diversos, mas inclusive também de maneiras diversas. Esse não é o propósito, criar um xadrez 4D e a teoria da teoria fica um negócio maluco. Começa a virar a física quântica da Red Pill, rapaziada. E aí vocês vão ficar doido, né, e tentando fazer microajustes e se preocupando com cada detalhe específico que está acontecendo, porque você não pode entrar no polo feminino. Não é essa a ideia. Entretanto, eu acho que essas coisas são interessantes de serem faladas sobre, exploradas, né, de uma maneira em que você não instale uma paranoia na cabeça dos homens, porque é uma perspectiva diferente, é mais uma perspectiva a ser trazida à mesa para colaborar no que diz respeito a esse tipo de bate-papo, de conversa, de comentários com relação a relacionamento, papel de homem e mulher, etc. Né? E aí os caras basicamente quiseram entender e saber sobre essa história de que o homem que está no polo masculino é garantia de alguma coisa, é garantia de que vai dar certo. Esse é o problema. Uma coisa que pode acontecer às vezes, rapaziada, com essa história de fardo de performance, principalmente, eu vou até falar sobre ele melhor pra vocês, é que realmente, cara, existe um fenômeno atualmente que eu vou chamar de, talvez, tá? Não é por ele, beleza? Isso é antes dele, mas ele é o principal símbolo. Fenômeno Andrew Tate. Tá? Qual é o fenômeno Andrew Tate? Você é um bosta, cara. Você é um merda. Você é um beta de merda. Você tem um Arno na sua mesa? Você não tem um ar-condicionado? Você é um bosta. Você não dirige um carro importado? Você é um merda. Você não tem 5% de gordura e 80% de massa muscular? Basicamente o shape do Goku do Dragon Ball Z? Você é um bosta. Por isso que ela te largou. Por isso que você tá errado, cara. Isso é extremamente prejudicial e tóxico para você colocar nas costas dos homens. Não à toa que muitas vezes, cara, faz um teste. É só você entrar na porra do Instagram ou do TikTok que você vai se sentir mal assim em segundos. Literalmente falando. Em segundos, porque você vai ver tanta bunda sendo jogada na sua cara, você vai falar, caralho, meu Deus do céu, não sei o quê. Tanta mulher gostosa e bonita, essa é a verdade, que você vai falar, meu Deus, se você não tem e você não consegue normalmente, você vai se sentir um merda. Nunca vou ter uma mulher assim, nunca vou conseguir e tal. E muitas das vezes elas ficam fazendo isso para perturbar o seu juízo. Ou os caras fazendo a mesma coisa, não necessariamente isso, mulheres fazendo outra coisa. Com isso, as mulheres também sofrem uma pressão do caralho por causa disso. Com um corpo absolutamente... Cara, eu entro às vezes pra pesquisar alguma coisa no Insta, que aparece pra mim, cara, das sugestões que ele mesmo oferece, na moral, acho que mais de 70, 80% é mulher gostosa. E iguais. Bicho, não, a gente é sujeito homem, cara, você fica doido. É um estímulo muito forte, cara. São estímulos muito intensos, que vai fazer você se sentir inferior. Vai fazer você sentir que, se você não é em certa medida, tá? Que se você não tem aquilo, sua vida é uma merda. Né? E muitas vezes até o estilo de vida do cara. Porra, eu tenho que ser igual ao Andrew Tate. O cara é campeão mundial de kickboxing, o cara é foda, o cara é um estrategista. Se você não for daquele jeito, é por isso que tá dando errado as mulheres na sua vida. Você tem que se tornar assim. Cara, isso é extremamente prejudicial. Teve um evento recentemente entre o Sean Strickland contra o Sneako. O Sneako é um cara da Red Pill, da gringa, que ele mudou atualmente, mas ele surfou muito na onda do Andrew Tate. Ele tiveram mais produtores, que assim, a Red Pill de modo geral tem vários produtores famosos lá na gringa, só que eu tô falando dele porque não se trata de uma Red Pill generalizada, se trata de alguém uma Red Pill do estilo Andrew Tate. Ele surfou muito nesse estilo. Tá? E o Strickland é um cara que odeia o Andrew Tate. Não por causa do Andrew Tate, por causa disso que eu acabei de falar. Sean Strickland é o último campeão, acho que dos pesos médios, meio pesados, não sei, do UFC, em cima do Adesanya, né? Pra quem não sabe quem é. Ele é um cara absolutamente violento, problemático. Ele realmente é muito problemático, né? Ele fala que tem vontade literalmente de matar as pessoas e tal, é um cara doente mesmo, né?
E porque ele sofreu muito na infância, apanhou muito, tal, muito bullying, né? E ele tem essa perturbação. E é um cara sem filtro. E ele já disse, cara, que ele odeia isso porque ele fala, cara, eu não quero ser o homem que vai estragar a mente dos mais jovens, porque os mais jovens estão sofrendo por causa disso, por causa de caras como Andrew Tate, Nico, entre outros, que falam que você tem que ser o pica das galáxias, senão você é um bosta, a vida não vale a pena, e é por isso que as mulheres estão te fazendo de gato sapato. Cara, não é assim, cara. Não é pra ir nesse sentido. Não dá pra falar dessa forma. Você tem que estar sempre performando ali impecavelmente, senão ela vai te largar. Peraí, cara, como assim? Só que, obviamente, rapaziada, aqui existe um outro extremo, que é de você ser completamente um capacho, né? Um boca aberta, morfético do inferno, emocionado, carente demais e largado. Também não dá, né, cara? Também não dá. Precisa haver um equilíbrio. Você precisa ter interpretação e saber filtrar essa história de polo masculino, de se desenvolver, de fardo da performance e etc. Esse é o ponto que vale a pena a gente fazer sempre um disclaimer aqui acima de tudo, antes de falar sobre essas coisas, né? Então, senão o cara fica pensando, se o, sei lá, o Carioca tivesse o shape do Chris Bumstead, ela não teria largado. Mano, não, esse é o ponto também, não existe garantia nenhuma de nada. E você não tem obrigação nenhuma também de fazer isso. Até porque também eles ficaram 18 anos juntos. Mas vamos falar sobre essa história, né? De novo. A questão aqui, acima de tudo, com relação ao tal do fardo da performance, o fardo da performance, rapaziada, não é um fardo que você tem que pegar, é isso que alguns caras não entenderam. É isso que alguns caras não entenderam, rapaziada. Ele já vem instalado. Os caras, eles acham que esse negócio de fardo da performance é uma merda. Irmão, não é uma escolha. Não é uma escolha. O homem, ele é um provedor por natureza, cara. É um negócio que a gente já falou, a história do homem ser cavaleiro, ser mangina, cara, é da sua natureza, filho. No fardo da performance não é uma escolha, você pega ele ou não. É por isso que chama fardo da performance. Você vai carregar um fardo em que você sente que você precisa performar, cara. Não tem muito jeito. Entendeu? Por isso que ele tem esse nome. Não é uma escolha você pegar ou não. É um negócio que você meio que vai carregar. É da sua biologia, é da sua natureza, é do seu imperativo biológico. Sentir a necessidade de ser útil. De se desenvolver. Não tem jeito, rapaziada. Em grande medida. E se você for na contramão, isso vai te gerar um peso de arrependimento de não estar cumprindo um papel. Pode ter certeza. Esse é o ponto, cara. Então você tem que saber lidar com ele, é isso que eu quero dizer. Talvez eu acho que os caras nunca entenderam por essa perspectiva. Eles sempre acharam que era algo social, que é imposto principalmente pelo conteúdo masculinista, com relação a vertente, porque tem várias vertentes, né? A vertente do homem de alto valor, principalmente vem dela essa história, né? Tem várias vertentes na Red Pill, né? Uma delas, que eu adaptei muito também, eu bebi muito na fonte da vertente do homem de alto valor, entre outras. Bebi muito na fonte da vertente do homem de alto valor, bebi muito na fonte do MGTOW, bebi muito na fonte militante, bebi muito na fonte da Black Pill. Eu bebi em várias fontes para fazer meu conteúdo, inclusive ainda faço hoje em dia, né? Então realmente alguns caras acham que se trata disso, não se trata disso necessariamente. Em grande medida é algo que é naturalmente instalado em você, já vem de fábrica essa história. Mas como eu falei, tudo isso você não pode levar nesse sentido. Senão, na verdade, vai te fazer mal realmente. Um peso desse tamanho nas suas costas, você tem que carregar algum peso. Se você não carregar peso nenhum, cara, você vai se sentir mal. Mas também não tem que ser um negócio tão pesado demais pra você. Né? Que é o que acaba acontecendo, é como você se sente, principalmente ao ser exposto a esses aplicativos malditos. Malditos esses aplicativos. Eu só uso esses aplicativos porque eu trabalho com isso. Senão eu já teria deletado faz muito tempo. Meu Instagram pessoal, cara, nem sei quando foi a última vez que eu entrei que eu postei alguma coisa lá. A realidade é essa. Extremamente tóxico, são hiperexposições, hiperestímulos, muito próximos de você, muito próximos da sua realidade, que você tem um contato bem íntimo, inclusive, isso vai te afetar de maneira negativa. Antigamente você via lá, era só capa de revista, era só não sei o que, hoje não, cara. Hoje isso tá mais perto de você do que você imagina, né? Tá, agora com relação a essa história de polo masculino e etc, não existe garantia. A única questão é que nesse ponto, você, em maior medida, não é o rejeitado da história. Você não é aquele, por quê? Vamos lá, eu falei isso no vídeo, mas eu não explorei tanto assim. Qual que é o principal, digamos que, problema com relação a essa questão do carioca, etc? Eu só estou usando ele de contexto e exemplo, por causa do hype que eu falei, tá relacionado ao vídeo e etc. Se a gente junta o útil e agradável, né? Acho que dá pra tirar alguma visualização legal ainda desse tema, eu tô capitalizando em cima, natural, já falei pra vocês. Não só isso, obviamente, né? Mas, qual que é o ponto aqui com relação a isso, principalmente? Né? Que ele foi rejeitado. O que eu quero dizer? Não é, ficou 18 anos junto, não, tudo bem, isso não é o ponto. Se foi em comum acordo, ninguém sofre.
tá tranquilo. O problema é que o cara, ou pode acontecer com a mulher, mas nesse caso com o cara, ele foi rejeitado. Significa que se dependesse dele, ele continuaria. Esse é o ponto. Só uma das partes rejeitou o casamento. Sacou? Não foi em comum acordo no sentido de eu também não quero mais e assim por diante. Senão, tá tranquilo. O problema aqui não é o término do relacionamento. Pode ser 50 anos depois. O problema é a rejeição. É disso que se trata, né? E aí, o único contexto em que a gente pode explorar, que talvez pudesse ser diferente para um homem de modo geral, não tô falando no caso dele, tá? Porque a gente não tem detalhes, né? Com relação à história de polo masculino e assim por diante, é que você, em maior medida, não seria o rejeitado da história, provavelmente. Significa que, em grande medida, você não sairia por baixo. Talvez, na questão, o que acontece? Eu estou generalizando aqui, é só para ser bastante didático e me fazer claro. Eu já dei, mais uma vez, vou falar de novo, eu já falei, rapaziada, isso é coisa de vídeo antigo do meu canal. Eu até dou nomes porque fica muito em caixinha, mas não quer dizer que é inflexível, é só para ficar bem claro de vocês entenderem. Os caras mais antigos vão se lembrar que eu tenho um vídeo que eu falei do término alfa e do término beta. O que eu quero dizer com esses termos? Que é muito claro de explicar. O término que eu chamo de beta é quando o cara está no polo feminino. Quando a mulher está de saco cheio porque o cara é absolutamente romântico e o que está segurando ela em maior medida é o capital moral, principalmente. Família, a postura do cara, ser uma excelente pessoa, o amor, a amizade ali, mas muitas vezes o sexo nesse caso já foi para casa do chapéu. O que eu chamo de término alfa normalmente acontece porque o cara está sendo dominante demais, digamos assim. Ou seja, ele pode ser que ele não esteja sendo romântico o suficiente, essa mulher quer que esse cara dê mais atenção, né? Mas não existe esse elemento de perda de atração sexual, principalmente, né? Ou por conta do capital erótico desse cara ser baixo, principalmente, não ter atração, como eu disse, etc. Não é por conta disso. É um fenômeno diferente nesse caso. A mulher acha que você precisa ser mais submisso, mais cavalheiro, mais romântico, entre outras coisas acima de tudo. E também pode acontecer muitas vezes nesse contexto de um cara que traiu a mulher, o cara que ficou com outra mulher, o cara que botou um chifre nela nesse contexto. Não foi uma situação em que ela sabotou o relacionamento. Entendem? Quando o término acontece, esse término que eu chamei de término beta, nesse contexto, eu só dou esses termos, a galera de fora zoa demais, né? Mas eu gosto de inventar e também fica mais fácil de explicar, né? Mas como eu falei, só tô botando em caixinha para ficar claro. Não acho que essas coisas são exatamente assim, desse modus operandi que eu tô dizendo. Tem vários contextos possíveis. Só tô trazendo direcionamento, né? E aí, nesse contexto, basicamente a mulher ela vai sabotando, cara. Ela vai sabotando o relacionamento, né? Ela vai se esfriando cada vez mais, o cara vai investindo cada vez mais, ela vai perdendo interesse, o sexo já foi pra casa do chapéu, provavelmente também, o respeito tá diminuindo, né? Até um ponto que muitas vezes acaba acontecendo, de repente, uma humilhação, que é essa mulher também tentando empurrar você. E o cara, como eu disse, ele aumenta o romantismo. Por isso que eu falei, né? Se você está sendo exageradamente romântico, é possível, não é sempre, é claro, né? Tudo tem contexto, mas é possível de que você tá vendo que você tá perdendo a mulher, mas não consegue aceitar, porque é doloroso demais, né? Então esse é o contexto, existe uma sabotagem. Quer dizer que, na verdade, você é imprevisível demais. Você gera emoções demais, você não gera tanta segurança assim para ela emocional. No término beta é o contrário. Você está gerando segurança demais para ela. E ela quer alguma coisa um pouco diferente disso, um pouco fora, ela já está de saco cheio. Mas não existe hipótese em que a mulher não vai estar insatisfeita, rapaziada. Basicamente é isso. Não existe. A diferença, irmão, é que no que eu chamo de término alfa, ou quando você está no polo masculino, normalmente a mulher volta. Normalmente a mulher volta. Pode ter certeza, pode demorar 1 ano. Ainda mais aqui com relação àquilo que eu falei de deixar ela embora. Porque ela não te humilhou, ela não perdeu o interesse, ela não perdeu a atração por você, sacou? Ela só meio que falou, já que ele não vai fazer, então eu vou sair fora. Mas ela gostaria de continuar com você, mas que você mudasse. No outro ponto, a mulher já está esgotada. Ela não quer mais você mesmo, ela já está decidida. Já foi para a próxima, aqui não. Ou seja, você não sai por baixo. Aquele que investe mais é autoexplicativo. Você está depositando mais. Em qualquer circunstância que eu faça investimento, rapaziada, e não é retribuído, quer dizer que eu estou no polo feminino, digamos assim, porque eu dependo mais daquilo. Aquilo tem que me dar um retorno. E eu não tenho o retorno esperado, isso vai me deixar puto. Eu estou saindo no prejuízo, eu estou saindo por baixo. Então a única diferença, para arrematar esse vídeo, a única diferença, né?
com relação a esse vídeo acachapante é que, se você tá no polo masculino, como eu disse, e ela for embora, ela pedir pra terminar, qualquer coisa do tipo, você não é o cara que vai sair por baixo. E eu aposto que você quiser. Que, mano, é quase certeza absoluta que ela vai voltar, mano. E como eu disse, quando ela volta, vocês, nesse sexo de volta, é um dos melhores da sua vida. Se ela for embora e você tava aqui, pá, na confiança, tudo certo, você tava se sentindo bem, seguro de si, a relação entre vocês estava top, você tava satisfeito, você tava, pô, tô bem, fazendo só, porque eu falei, fazendo a sua parte. É aí que você vai ter a habilidade de ir embora. É mais fácil aceitar se a mulher quiser ir embora nesse contexto. Agora, muitas vezes, se você tá numa dinâmica em que você já investiu pra caralho, e a mulher tá querendo ir embora, ela for embora, é que você não vai conseguir ir, cara. Porque você vai ter aquela sensação muitas vezes de virar o jogo, de querer virar o jogo pra conseguir deixar ela embora, porque seu ego tá ferido dela, não. Valeu, tamo junto. Vocês sabem que eu sou muito detalhista, eu gosto de explorar o máximo possível até eu ficar satisfeito aqui com relação ao que eu entreguei pra vocês no vídeo. Até a próxima.